Muito bem, meus irmãos, estamos começando aqui mais um EBDcast. EBDcast. Esse é o EBDcast de número 2, né? Você que ainda não acompanhou a nossa nosso primeiro EBDcast aí está aí na nossa playlist daí do EBDcast. Estamos aí numa série aí falando sobre os ataques à Igreja de Cristo, a sutileza de Satanás desses dias, que antecedem a volta de Jesus, né? A revista da CPAD, a lição bíblica Jovens e Adultos. E tem que, né? Nós propusemos fazer isso aí, esse formato que é também uma pré-aula de escola dominical para você que é professor aí, quer enriquecer o seu conteúdo aí nas manhãs de domingo na sua igreja, porque os temas aqui são muito atuais, muito atuais. Inclusive hoje nós vamos falar sobre a sutileza da banalização da graça, a sutileza da banalização da graça. E eu quero deixar aqui na descrição desse vídeo um debate que foi realizado pela Rádio Musical FM de São Paulo, mediado, eu esqueci o nome do pastor, mas é um pastor da Assembleia de Deus lá em São Paulo, debatendo com um youtuber aí, pastor que está estourado aí nas redes sociais, Rodrigo Mocelin, e o Vitor Azevedo. O debate é falando sobre a hipergraça, também tratando desse tema. É interessante se você quiser enriquecer aí sobre esse tema e para você ver quão atual esse assunto e como tem sido tratado. Essa questão dos coaches aí, tem muita gente amenizando as coisas e a gente precisa entender esse texto aí, entender essas questões aí. Então, quero que você sempre aquele tempo se inscreva aqui no nosso canal, deixa aí o seu joinha, pega esse link e compartilha aí com o maior número de pessoas possíveis. Você fazendo isso, você nos ajuda e ajuda o nosso canal a avançar, que nós temos muitos conteúdos aí abençoadores. Você também que não é inscrito no canal Palavra Viva, é o nosso canal lá destinado à exposição da Palavra de Deus, né, o nosso programa de rádio. O link também está aqui na descrição. Você pode ir lá acompanhar todos os conteúdos que nós produzimos lá no nosso canal. Nós vamos rodar aí nossa vinheta e nós voltamos já já. Muito bem, estamos de volta aí. E hoje para falar aí sobre a sutileza da banalização da graça, está aqui de novo Gediel Marcelo, nosso doutor em divindades, nosso mestre. Vocês vão ver até o final dessa lição aí, vocês vão acostumar com o Gediel. O Gediel é bênção de Deus, né? Deus preparou essa oportunidade aí para nós fazermos isso aí. Eu falo que é muito cargo para pouco ombro, hein? Congrega lá na sede da Assembleia de Deus aqui em Pindamonhangaba, presbítero. Já deu curso também, né, do IBAD, trabalho no IBAD, né, o IBAD para vocês que talvez estão nos vendo fora do contexto aqui da nossa cidade. O IBAD é pioneiro do ensino teológico aqui em Pindamonhangaba e no Brasil, né? É desde 1958. Quase, são 50 aí? 58 para agora 2000. São quase 60 anos, né? Então 2008 completou 50. 2018, 60, nós vamos ir para quase 70 já. Caminhando para 70 anos. Pioneiro do ensino teológico no Brasil, né? Fundado aí pelo pastor João Colenda e a Ruth Doris, né? Que são aí, tem inclusive até aqui na cidade de Pindamonhangaba 2 escolas da prefeitura com o nome deles, sim, né? Homenagem a eles. E o Gediel estudou lá. Eu não tive a oportunidade de estudar lá, estudei na FAP, né? Do pastor Luiz Otávio. Mas é bênção de Deus. Vamos lá, eu quero indicar aqui antes de nós entrarmos aqui, para você que é professor aí, quer algum conteúdo aí para fortalecer, eu vou apresentar para vocês um dos autores que eu sou suspeito de falar dele, que é o Breno Amin, né? Esse aqui é o Evangelho Maltrapilho que eu falei para você semana passada. Eu já falei, você tem resenha aqui no nosso canal desse livro aqui, o Evangelho Maltrapilho. É um livro, eu acho que essencial para falar do tema graça. Embora tem muita gente que fala mal desse livro, mas penso que quando a pessoa fala mal do livro é porque não leu direito e não entendeu o assunto. Porque lendo esse livro você entende um pouco sobre a graça de Deus. Do mesmo autor tem esse aqui, Assinatura de Jesus, o chamado a uma vida marcada por paixão santa e fé inabalável, também do Breno Amin. Esse livro aqui é bom para discipulado. Esse é um livro muito rico para a questão do discipulado. Você que está discipulando alguém,
e quer conteúdo, tem um passo a passo aqui interessante sobre o tema do discipulado e vale a pena também a leitura desse livro. E esse aqui, muito bom também, é O Impostor que Vive em Mim. Ele também resolve muitas questões atreladas, que são de entendimento equivocado sobre o Evangelho. E aí também é um livro muito rico aqui também do Breno Amin. Todos esses livros do mesmo autor. E ele tem uma série de livros muito bons, né? Sempre trabalhando dentro dessa temática aí. E fica aí a dica desse livro aí para vocês. E o livro, né? Tem um livro também da própria lição, né? Pastor José Gonçalves, né? Os ataques contra a Igreja de Cristo aí, que é o material a mais aí para quem é professor aí e gostaria de aprofundar. Mas vamos lá, vamos pro texto áureo aí, que está em Efésios capítulo 2, verso 8, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem da graça. Esse texto, né, depois a continuação lá, né, não vem das obras, para que ninguém se glorie e tal. Texto clássico para falar da graça de Deus. A verdade prática diz: a graça de Deus não é barata. Ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. Eu queria perguntar já aqui, antes de nós observarmos um texto bíblico, todo mundo sabe que graça, favor e merecido, ok. Mas dá um panorama aí breve para nós sobre a questão da graça. O que significaria essa palavra aí no nosso contexto cristão? Porque quando a gente olha para essa palavra e o contexto religioso das demais religiões, há um diferencial, né? Porque o cristianismo é unânime em pensar a respeito desse tema. Porque a gente vê a graça comum, que de fato a graça comum, as bênçãos que Deus concede a todo ser humano, independente de raça, cor, religião, o sol, a lua, as estrelas, todas as coisas que a natureza proporciona, é graça comum. Agora a graça salvífica, aí é um requisito que vem unicamente de Deus. E a questão do próprio Paulo, ele fala que a fé é um dom de Deus. Deus dá a todos esse dom. Porque eu só posso ter acesso à graça mediante a fé. Então se ele não me der a fé, eu não tenho acesso à graça. Aí a gente vê o quê? Que totalmente ação divina, nenhuma intervenção humana, nenhum mérito humano, Deus não se leva por emoções humanas ao ponto dele dizer: o coitadinho está chorando, então ele merece a graça. Ao contrário, ele merece por chorar uma punição eterna. Sim. Mesmo que eu chore pedindo... A fé é um instrumento, né? Que me leva a crer. A graça é a causa. Pela graça, sois salvos mediante a fé. A fé é esse meio de nós entendermos, nos apropriarmos das obras de Cristo. O que Paulo fala em Romanos 10? Se com a sua boca você confessar e com o seu coração crer, você está salvo. Então eu só posso crer mediante uma ação de fé. Agora, se Deus não me der essa fé, eu não consigo crer. E Paulo também escreve aos Gálatas: estando vós mortos nos vossos pecados, fostes vivificados. Primeiro que morto não tem vontade própria. Morto não reage a nada, a não ser que ele receba vida, para depois ele reagir. Então a gente entende que tudo parte... Opa, deixa eu arrumar aqui, tudo é ao vivo. Se quiser apertar aí, mais um pouco justo. Isso. Que a graça, ela é puramente divina. Nada, vezes nada ligado com o ser humano. Senão o ser humano vai pensar o quê? Não, mas eu sou bonzinho, eu não faço mal, eu não... Como se colocar mérito até para receber a graça. Que seria um pecado contra a graça de Deus. Exatamente. Pecado do quê? Pecado de orgulho, por pensar que por ser bom é merecedor. Na verdade, se a gente for olhar, miserável homem. E que é uma palavra também que, infelizmente, por ser tão usada, muitas pessoas já perdeu meio que quase que o seu efeito original, né? Você pega lá, uma pessoa pode ser sem graça. Uma pessoa pode faltar graça. A outra pessoa pode chamar graça. É uma palavra que você usa quase que em muitos contextos. Como nós também somos salvos pela graça. Então, quando uma palavra acaba sendo repetida muitas vezes, tem a tendência dela perder aquele efeito, o verdadeiro significado dela. As pessoas fala de graça, daí a pessoa meio que desliga, entra no automático.
Mas a palavra graça ela é poderosíssima. Sim. Entendimento. Inclusive, talvez seja um dos conceitos bíblicos doutrinários mais falados da Bíblia. Nós não temos dúvidas, biblicamente falando, sobre a graça de Deus. Paulo falou extensivamente sobre a graça de Deus. Sim. Não tem nem que você não pode dizer assim, não sei nada do que é da graça. Então você não lê a Bíblia, porque a Bíblia fala, o Paulo falou vezes incontáveis sobre a graça. Inclusive o próprio Paulo fala, por essa não compreensão correta da graça, ele vai dizer o seguinte: vamos parafrasear, eu vou pecar mais para que abunde mais a graça. Então dá-se a entender o seguinte: quanto mais eu cometer pecados, mais eu consigo atrair a graça. Paulo disse não. Mas onde abundou o pecado, então super abundou, porque o poder da graça sempre vai ser muito maior do que toda a ação do pecado, porque é justamente para cobrir. Porque se eu pegar uma graça 50%, ela não tem o poder de restaurar, regenerar um pecador 100%. Então a graça precisa estar acima da ação do pecado. Super abundante. Exatamente. Para poder pegar o indivíduo, transformar o indivíduo e fazer a sociedade entender que também é uma palavra puramente assim cristã, poderia dizer. Porque quando Paulo começou as cartas, ele diz graça e paz. E paz está atrelado aos judeus, o shalom. Mas a graça é puramente cristã. Se a gente olhar na sua essência, o entendimento da graça é a partir do Novo Testamento. Não que não exista graça no Antigo Testamento. Paulo vem provar isso, né, extensivamente lá nos seus textos. Porém, de maneira revelada, claramente para nós, você vê isso no Novo Testamento. Gênesis 22, se não me falha a memória, o sacrifício que era para ser o sacrifício de Isaac. Deixa eu só conferir aqui. Mas qual que é a questão? Não vou entrar no WhatsApp. Aqui tudo é ao vivo. Aí tudo é ao vivo. Então você vê, vamos confirmar. 22. O sacrifício de Abraão a Deus, exatamente. Graça. Sim. Aqui não fala de riqueza, não fala que o meu Isaac é o carro, é a casa, são bens materiais. Aqui é prova puramente de que há graça. Porque se o sacrifício ocorreu, e o sacrifício sempre é o substituto no lugar de alguém, então tira Isaac, entra o cordeiro. E se o cordeiro está atrelado a Cristo, Cristo não é a manifestação da graça? Então em Gênesis 22 eu já consigo ver a manifestação da graça, porque ali está totalmente ligado com a obra vicária, sacrifício vicário, amor de Deus, misericórdia de Deus, compaixão de Deus. Então, até tem um pregador reconhecido aí no Brasil, que um dia ele estava sentado à sua poltrona, mexendo nos canais e pegou um camarada pregando em Gênesis 22. Ele falou, no começo eu até gostei, ele estava andando bem na mensagem, daqui a pouco ele começou a entrar com bens materiais. Matou a mensagem. Porque ali é graça. Sim. Ali é Cristo, ali é cruz, é sacrifício, é morte. Apontando. Exatamente. Tem um substituto. Se tem um substituto, porque tem graça. Não dá para falar de substituto sem graça. Porque se tem cruz, tem graça. Se tem sangue, tem graça. Se tem nascimento virginal, tem graça. Se tem até o olhar de Deus para achar Maria e usar o ventre dela para o nascimento do Filho de Deus, é graça. O próprio Deus despindo-se da sua graça. Então a graça é muito maior e a gente precisa ter essa concepção, inclusive olhar para dentro da gente, fazer uma introspecção e ver que de fato nós éramos miseráveis, até Apocalipse vai um pouco mais além, desgraçado, desprovido de graça, cego, que o pecado cega, e nu. É a mesma coisa, se você voltar para o Éden, Adão e Eva pecaram. Onde aconteceu o primeiro sacrifício? Foi no Éden. Para tapar a nudez humana. E aquilo ali tem um simbolismo ligado à questão de Cristo. Que Cristo é o que tapa a nudez espiritual. Então, desgraçado. E Deus poderia ter, naquele momento que eles pecaram conscientes do que era o pecado, da consequência do pecado, Deus simplesmente poderia ter virado as costas para ele, como para toda a humanidade, e já era. Sim. Mas a partir do momento em que ele diz da semente da mulher virar ele já está mostrando que existe graça. Proto-evangelho, Gênesis 13:15. Exatamente. Proto-evangelho. O primeiro evangelho da Bíblia está no Gênesis. Exatamente. Então você vê. O próprio Deus começa a anunciar a mensagem. Como que a graça ela é bendita e por certo precisa ser assim mais vista no nosso meio evangélico. Vamos lá. O texto bíblico aí em classe, né, a leitura bíblica em classe, está em Efésios 2. Texto clássico também para falar da graça de Deus.
capítulo 2, verso 4 a 10, diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Só te cortando, olha lá. Estando nós ainda mortos em nossos pecados ou nas nossas ofensas, nos vivificou. E vivificar é tornar vivo, dar vida para que a gente conheça melhor a graça. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, esse é o texto básico. Quer falar alguma coisa de Efésios? O povo aí. A carta de Paulo, na verdade, quem pastoreou passou por Efésios, foi Timóteo, então foi uma igreja muito bem doutrinada. Bem fundamentada, inclusive muito elogiada na carta por Jesus em Apocalipse. Exatamente, muito bem pela doutrina, pelo zelo, embora faltava fervor, mas era zelosa, expulsava os falsos apóstolos, mandava embora os camaradas que estavam fora. Paulo, né, em Atos 20, recomendou isso, né? Eu vou sair, vai vir uns aí, né, lobos, vão querer distorcer aquilo que eu preguei, e eles foram diligentes quanto à doutrina. Faltou outras coisas, mas a doutrina eles conheciam muito bem. Aquilo que Paulo pregou por 3 anos lá fez efeito na vida da igreja, na sua posteridade. E é uma igreja bem estruturada, né? Na verdade, a igreja de Éfeso é o capital, né, da Ásia Menor e foi responsável pelo alcance, né, das outras 8 cidades, né? As outras 6 lá da Ásia Menor, mais Colossos e Herápolis. Então são 9 cidades ali alcançadas pela influência de Éfeso ali. Isso é um ponto. O quartel-general ali foi Éfeso. Ponto positivo. Isso é uma igreja missionária também que propagou e ajudou a avançar o reino de Deus. Então isso já serve aqui, tudo que nós falamos aqui já serve aí como introdução, né, a respeito desse tema. E aí nós vamos começar a compreender. Mas antes eu quero aqui já começar a trazer um tema que eu estava falando aqui antes de nós começarmos a gravar com o Zediel. Desse vídeo que eu indiquei para vocês aí no começo, do debate aí sobre hipergraça. Porque é interessante aqui o que ele vai abordar sobre a sutileza da banalização da graça, porque nós estamos caindo nessa realidade, né? Graças a Deus, estão falando sobre a graça. Só que agora estão falando sobre a graça de uma maneira que a graça está se tornando até deformada, né? Tá perdendo até sua forma essencial. Estão falando tanto dela que agora ela tá ficando sem forma. Porque estão supervalorizando aspectos da graça e subestimando outras questões. Quer dizer, falta um equilíbrio aí na balança. Porque nós entendemos que no passado, se a gente for pegar uma igreja aí de 30, 40 anos atrás, a realidade da igreja brasileira, a verdade é que a mensagem da graça ela era abafada. A mensagem mais sobre o como, né? Você veio para Jesus, como que você crê? É aquilo que a gente já conversou no podcast que a gente gravou sobre o Evangelho Farisaico, que está aí disponível também no canal. Você veio para Jesus, você tem que ter um terno assim, quer dizer, você tem que ter um padrão, aí você vai ser aceito. Isso não é graça. Isso é salvação meritória. Ou isso é a tentativa de engessar a pessoa dentro de um costume ali, dentro de valores, princípios que não tem nada a ver com o evangelho. Evangelho legalista? Exatamente, é o legalismo, é o outro lado da moeda. É o que Paulo combateu na carta aos Gálatas, né? Começaram a pregar um outro evangelho, né? Começaram a pregar um negócio que não tinha nada a ver. Ele foi lá, pregou Cristo, o sacrifício de Cristo suficiente, veio uns e falou assim, não, você precisa ser circuncidado, você precisa guardar o sábado, você precisa, não pode comer certos alimentos, tem dias sagrados no calendário judaico e etc, tem festas sagradas. E aí Paulo vem dizer, não, peraí, que evangelho que eu preguei? Quem que levou vocês ao conhecimento da verdade? Foi por essas práticas ou pela pregação do evangelho? E é o que acontece. Então, se a gente olhar um pouco no retrovisor, a gente vai ver esse aspecto. Só que agora, eu penso que também por ocasião da influência das mídias sociais, as pessoas terem um acesso mais... um acesso melhor a uma pregação bíblica centrada na palavra, ou mesmo uma clareza e uma curiosidade que é positiva
de entender o negócio dentro do seu contexto, tal. Só que tem uns que se aproveitam dessa situação e começam ou distorcer mesmo, né? Começa a distorcer aquilo que é verdade. Começa a colocar elementos que a gente começa a falar assim, não, mas não é bem por aí. Então, como que a gente lida com essa questão da hipergraça, né? As pessoas querem falar da graça, mas falam da graça de um jeito que parece que não tem outros elementos. A justiça, a santidade, etc. Você vê, se eu não tenho uma compreensão correta, é porque eu não estou tendo uma leitura correta. A partir do momento que eu consigo entender que a graça é a manifestação de Deus de forma imerecível, significa que eu não preciso fazer absolutamente nada para receber a graça. Não é mérito. Deus me dá a graça mediante a fé que também vem dele. Aí eu creio, recebo a graça e vejo que a obra ela é puramente centralizada em Cristo. Aí quando eu não tenho essa compreensão da graça, eu começo a criar elementos e jogar esses elementos na graça. Aí vem a questão. Você pega lá Atos capítulo 15. Primeiro concílio da igreja. O que compra a briga? Paulo. Por quê? Judeus se convertiam a Cristo. Judaizantes, os judeus se convertiam a Cristo. Os gentios se convertiam a Cristo. Os judeus chegavam para os gentios e diziam o seguinte: convém que haja circuncisão, porque você não vai ser salvo. Convém que você guarde o sábado. Então o que valeu a graça? Se a graça é um favor de Deus e a graça é Deus quem executa, então dá a entender que Deus não executou nada. Quem está executando sou eu, porque eu que vou criar mecanismo para dizer, olha, isso aqui é graça. Aí perde a graça. Cai da graça. Perde a graça, porque daí eu entendo que não é em Cristo. É nos meus atos e nos meus feitos. Aí eu agrado a Deus, viu? Eu guardei o sábado, eu circuncidei, no caso somente... Deixou de ser graça, tornou-se... Somente dos homens, que circuncisão no feminino não existe. Tem que deixar claro aí. Os homens que sofrem com isso. Aí, circuncisão, guarda sábado, festa das luas, festa dos tabernáculos. Coitado dos irmãos. Os irmãos que eram pagãos, que eram gentios. Um jugo sobre que não tinha mais necessidade. Porque até todas essas questões que os judaizantes entendiam que era importante, eram sombra no Antigo Testamento para mostrar aquilo que é completo na pessoa de Cristo. Sim, exatamente. Como que eu tenho agora Cristo e eu agora uso coisas que já não condiz mais, que já não tem necessidade mais? Não faz sentido. Sim. O próprio sacrifício, né? Oferecer sacrifício. Para que você oferecer sacrifício agora? Se Cristo é o meu sacrifício final, completo, a obra vicária é o sacrifício perfeito. E um sacrifício único singular também. Inclusive, qual que é a fala de João? Eis aí o. O é prefixo definido, dizendo que ele é o Cordeiro. Então todos os sacrifícios que ocorreram, inclusive o primeiro, lá no Éden, para tapar a nudez humana, dos nossos pais que pecaram, e todos os demais sacrifícios na Antiga Aliança, apontavam para quem? Para Cristo. O sacrifício perfeito, o Cordeiro Pascal, inclusive a saída do Egito, aconteceu com o quê? Com a Páscoa. Deus deu aquela ordem do cordeiro, que não quem tem é de duas mensagem mais poderosa sobre a graça de Deus que é assim. Famílias pequenas, pega um cordeiro para uma família pequena, junte-se com a outra, pega um cordeiro, passa o sangue lá, ou na porta, ou na janela, fica tudo pronto, por quê? Aquilo ali tem uma ligação lá com o Gólgota. Então a Páscoa celebrada antes da saída do Egito e todas as demais Páscoas celebradas estavam apontando para o Gólgota. E a própria libertação do povo do Egito. Né? Exatamente. Dizendo isso aqui vai celebrar aquilo que vai acontecer depois disso aí. Vocês vão celebrar isso aqui e vocês serão libertos do Egito. E o livro, até interessante, parênteses aqui que não é sobre isso que nós vamos tratar, mas o livro de Êxodo é um livro excelente para falar de batalha espiritual. Né? Que você olha, é um livro tipológico para você falar sobre isso. O Egito, o mundo, Faraó, o diabo. Se você olhar por essa perspectiva, é um livro interessante para você ver sobre batalha espiritual quando você vê esse aspecto maior. As próprias propostas de Faraó para com Moisés, né, e tudo mais, tudo aí são interessantes. Mas é isso aí. Mas nós vamos tocar de novo nesse assunto aí sobre a questão da hipergraça, porque tem surgido, porque o grande problema da hipergraça cai num outro problema, que é na questão a Bíblia é a palavra de Deus, ou a Bíblia contém a palavra de Deus, que é o liberalismo teológico, que é o racionalismo interpretando a Bíblia. Né?
e que vai surgir outros problemas. Igrejas que já não creem que esse livro aqui é de fato a palavra de Deus, né? Inerrante, infalível, inspirada por Deus, etc. Inclusive foi tema de uma das revistas Escola Dominical aí, lições, eu acho que a primeira desse ano, né? A primeira revista desse ano falou sobre a inspiração, a inerrância das escrituras, e a gente viu muita coisa sobre isso. E tem gente que já não crê mais nisso. E aí essa hipergraça, ela passa a mão em muitas questões, como o seguinte: nós estamos na era da graça, então eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, porque eu tô na graça mesmo. Então é aquele negócio. Continuaremos o pecado para que a graça superabunde. Essa já era uma interrogação lá atrás, não é uma novidade agora. Porque tem gente que pensa assim: não, eu vou continuar pecando, porque a graça vai continuar superabundando, então tô feliz, tô safo. Estou no lucro. Tô no lucro, tá tudo feito. Só que daí quando você lê Romanos capítulo 6, você vê Paulo dizendo: não, de maneira nenhuma. Pelo contrário, se você realmente for alcançado pela graça, aí você vai entrar num processo de transformação. Porque não tem uma graça que não transforma, é uma graça barata. É uma graça sem efeito nenhum. E qual que é a fala dele? É graça ou não é graça? E a vida que eu agora vivo na fé. Vivo na fé do Filho de Deus. Aí você vê, se comparar a lei e graça, alguém pode até pensar: viver na lei é mais difícil do que viver na graça. Mas se for olhar por uma questão de lógica, uma lógica simples, na verdade não. Não. Por exemplo, uma coisa simples. Você vai lá no Decálogo, Êxodo 20. Não adulterarás, não cobiçarás. Então são 10 pontos lá para trabalharmos. Inclusive ligado a Deus e ligado ao ser humano. Não adulterarás. Sempre o adultério é ligado a duas pessoas. E se fossem pegos, ambos seriam mortos, porque tem provas, tem testemunho. Inclusive teria que ter 2 ou 3 testemunhas. Uma testemunha só não vale. 2 ou 3 testemunhas. Era morto por apedrejamento. Então era uma punição era uma punição dada ao infrator. Houve infração, você é punido. Agora vamos lá. Eu teria que ser pego no ato. Aí vem Jesus lá nos evangelhos dizendo o seguinte: aquele que atentar para uma mulher cobiçando no seu coração, já cometeu adultério com ela. Então onde é mais fácil viver? Aqui eu preciso ser pego. Aqui só de fato de cobiçar sem ter contato, eu já cometi. Sim. Então essa que é a questão. Alguém fala: por estar na graça eu posso pecar mais porque vai abundar mais a graça. Paulo disse: de forma alguma. Ao contrário, a vida que eu agora vivo, eu vivo em Cristo. Se eu estou inserido em Cristo, guiado pelo Espírito, aí vamos completar. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então a graça é para fazer o quê? Tirar de um quadro caótico e fazer um quadro novo. É a mesma coisa, você pega um quadro em si, é uma imagem tenebrosa, assustadora, horripilante, a graça vem, pinta de um jeito que você vê: opa, é Deus quem fez isso. Porque viver uma nova vida é fazer a sociedade entender. Sim. O camarada era ladrão. O que Paulo fala? Não roube mais. Antes trabalhe. Aquele que furtava, trabalhe e não furte mais. Então, o quadro era tenebroso, horrível. Olhar para esse camarada aqui é ver ele diferente. Ele mudou o linguajar, ele mudou os pensamentos. Era um camarada ruim para a sociedade. É o que diz Romanos 6, é o seguinte, que muitas pessoas têm dificuldade em entender isso. Quando você se converte, né, você tem um encontro com Jesus e você passa pelo processo do novo nascimento, o velho homem, ele morre, ele é desativado, né? A ideia lá é como alguém que desligou a tomada. E você passa a ser morada e habitação do Espírito Santo. Só que tem um detalhe: esse corpo ainda é um corpo corruptível. É um corpo ainda mortal. Sujeito às paixões carnais. Só que o que determina que você nasceu de novo? É que agora, por você ser morada e habitação do Espírito Santo, quem domina você não é mais o seu velho homem, é o Espírito Santo. É o que dá condições da pessoa viver em santidade e lutar contra o pecado. Porque se não há o Espírito Santo nos santificando, nos ajudando nisso, o velho homem vai vencer. A velha natureza vai vencer e eu não vou conseguir mudar de vida. Agora, eu nasci de novo, eu tive um encontro com Cristo, o velho homem morreu e agora o Espírito Santo domina minha carne, é Romanos capítulo 8 também, né? O Pentecoste de Romanos, né? A gente anda no Espírito, né? Tudo é no Espírito.
mudou de vida. Como que eu tô no espírito e eu continuo vivendo na prática do pecado? Não faz sentido. A palavra que a gente usa para guiados pelo espírito é pneumatikos, que é guiado pelo espírito. E não tem aquela luta travada entre carne e espírito, um se opondo ao outro. Até Paulo fala, se eu quero, assim, numa linguagem parafraseada, se eu quero fazer o bem e não faço, então os meus membros ainda estão entregues aos desejos da carne. Agora, se o Espírito está habitando em mim, a função do Espírito Santo é me levar a viver Cristo. Viver na esfera de Cristo. Então a luta, ela é interna. Pode ver, Paulo depois de convertido, Paulo é salvo, foi salvo, justificado, santificado, é pregador do Evangelho. Depois de Cristo, alavancou o cristianismo, pregou em várias cidades, abriu vários campos missionários, várias igrejas foram fundadas por ele. Aí ele chega ao ponto de dizer, olha, tem um problema aqui dentro de mim. O bem que eu quero não faço e o mal que não é pra mim fazer eu acabo fazendo. Eu sou miserável. Ele fala isso depois de convertido. Ele tá dando uma declaração. E alguns acham que esse texto é referente aos não crentes. Mentira. Não, leia o texto e o contexto você perceberá que ele tá falando pra crente. Exatamente. Ele não tá falando pra quem não é convertido. Ele tá falando justamente pra quem é convertido e está no processo da santificação. Porque eu preciso entender. 1 Coríntios 15. Fala da ressurreição, da transformação. Essa transformação tira toda a ação do pecado. E eu não estou aqui defendendo a tese de que por termos essa natureza adâmica, então eu posso pecar. Será que a carne é má? Peca à vontade, ao contrário. Essa carne agora ela está num processo de santificação. Se não há luta, se não há se você não está incomodado, né, para viver em santidade, você já perdeu a batalha, você já perdeu a guerra. Então, a gente precisa entender que a prova de que você realmente nasceu de novo é que você está em uma guerra buscando a santificação. Mas vamos lá, que a gente não chegou nem no primeiro tópico. Mas o tema é muito bom, então aguenta firme aí. Primeiro tópico aí, compreendendo a graça. Vamos ver aí. São dois assuntos, né, que a gente já tem falado aqui. A graça é divina e a graça é imerecida. Então, primeiro aí, a questão que mostra a fonte da graça. Puramente divina, 100% em Deus. Divina. Isso mostra que não há méritos, quer dizer, eu não fui lá, bati na portinha do céu, você me dá uma graça aí. Não. Ele dá e dá a quem ele quer. É algo que tem origem nele mesmo. Ele liberou isso para a humanidade. E o legal da graça é que a graça, ela vamos dizer que ela é tão eterna quanto o próprio Deus, que está enraizada nele. Então graça, amor, compaixão são pontos, elementos que estão enraizados em Deus. Está lá na estrutura divina. Então o que Deus fez agora? Ele manifestou o que já está nele. Deus não estalou o dedo, graça apareça. A graça já está. O que ele fez? Ele manifestou o que ele tem dentro. É como se Deus, assim, pra gente tentar entender uma coisa simples, é como se Deus abrisse ele mesmo e a graça saísse. Agora ela é manifestada. Então uma coisa legal, que a graça, amor, são elementos enraizados na estrutura divina. Por que as pessoas acham que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo? Nada, é o mesmo Deus, não tem diferença nenhuma. Porque tem pessoas que acham que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo, gente. O Deus do Antigo ele é mais... espanca mais, e o Deus do Novo é mais light. Ao contrário! O mesmo Deus do Antigo e o mesmo Deus do Novo carregam a mesma graça, a mesma justiça. E se a gente for olhar por essa perspectiva, que é totalmente herética mesmo, você olha para a cruz. Ali é o ponto alto da ira de Deus. Porque esse é um outro ponto. Não tem como você falar de graça se não falar da ira de Deus. Porque ele até toca, eu acho que nesse assunto aqui, não sei se é agora, mas é a questão da ira de Deus, né? Porque é diferente do que as pessoas pensam, a ira de Deus não é igual à ira humana. A ira de Deus é a ira santa. Deus vê o pecado e ele abomina o pecado porque ele é plenamente santo. Ele é plenamente santo. Ele não consegue olhar para o pecado e ver que o pecado está tudo bem. Eu acho que aqui na parte aqui que eu li isso aqui, num adendo aqui que ele faz. Isso é que, ó. Auxílio vida cristã. E Deus tem todo o direito de estar irado. Leia esse adendo aí, interessante. Deixa eu só frisar aqui a parte final. Essa é a ira dos homens, não de Deus. Deus se ira porque a desobediência sempre resulta em autodestruição.
Que tipo de pai se sentaria e assistiria seu filho ferindo a si próprio? Que espécie de Deus faria o mesmo? Você acha que Deus dá risadinha quando vê um adultério? Ou ri em silêncio de um assassinato? Pensa que Deus olha para o outro lado quando produzimos programas de entrevistas baseados em prazeres perversos? Imagina que ele balança a cabeça e diz: humanos são humanos. Eu não acho. Anote e sublinhe em vermelho: Deus está legitimamente irado. Deus é santo. Nossos pecados são uma afronta à sua santidade. Que é um livro aqui nas garras da graça do Marcos Lucado. E é verdade. Você vê um Deus que é santo, e aí a sua ira é uma consequência natural, porque ele não pode tolerar o pecado. Romanos capítulo 1 descreve isso profundamente. Né? A ira de Deus se manifesta nos céus contra toda impiedade e justiça dos homens. E quando você entende a ira de Deus e você olha para a graça de Deus, porque a cruz é a ira de Deus se manifestando, é a justiça. É a justiça e o amor ao mesmo tempo. É Deus olhando para o pecado de toda a humanidade, descarregando sobre seu filho toda a sua ira para que todo o pecado fosse castigado. Quer dizer, eu pequei, o meu pecado não passou em branco. Você pecou, seu pecado passou em branco. A pessoa lá que se converteu e pecou tantas coisas, o pecado dela não passou em branco. E Deus ainda vira as costas para Jesus. Porque me abandonaste. Por quê? Porque ele está olhando para todo o pecado. E no mesmo tempo que ele está descarregando toda a sua ira ali, porque ele não suporta o pecado, e ele não pode simplesmente ter um espasmo lá e estar perdoado as coisas. Não, ele precisa, sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. Ele mata o seu filho, e ali, ao mesmo tempo que é uma expressão da justiça de Deus, a ira de Deus sendo aplicada para que ele mesmo seja satisfeito, o amor de Deus, a graça de Deus é manifesta. Então, como desconectar isso? Porque as pessoas às vezes ficam, né, achando que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo. Cruz é graça, cruz é ira e cruz é amor. Porque ali tem a e não há contradição manifesta, trazendo salvação. A ira de Deus, porque se for olhar para Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação, para quem foi manifestado o braço do Senhor, verdadeiramente ele tomou sobre si todas as nossas iniquidades. Prática iníqua é 100% humana. Então ele toma sobre si. Inclusive tem até uma música cantada, aí vem na mente agora, mas vamos trabalhar com ela, que é cantada aí: madeiro lavrado, com pregos cravados. Não é a madeira que ficou pesada por causa dos meus pecados. Porque é cantado. Que o madeiro foi lavrado, ficou pesado porque os pecados estavam sobre ele. Dá-se a entender que o peso da cruz é por causa do pecado, não. O pecado é sobre o cordeiro. É como se a gente voltasse no tempo, está lá o tabernáculo, o camarada pecou, pega o animal, vai até a entrada da tenda, tem lá todo aquele ritual, a mão do indivíduo é colocada sobre a cabeça do coitadinho, do animal. Então é como se fosse uma transferência, aquele animal vai morrer em prol do indivíduo. Então isso aponta para a cruz. Então todo pecado não está sobre a madeira. Não é a madeira que recebe o pecado. Não. É sobre o cordeiro. Inclusive, se a gente for olhar no Antigo Testamento, tanto no tabernáculo quanto no templo, o altar era composto por 4 pontas. Inclusive tinha lá 4 chifres. Os 4 chifres do altar. O cordeiro era colocado sobre o altar, com 4 pontas. Se eu colocar a cruz deitado, não faz diferença. A cruz tem 4 pontas do mesmo jeito. E quem está sobre ele? O cordeiro na sua perfeição. Porque todos os animais mortos no Antigo Testamento, todos os sacrifícios do Antigo Testamento, não foi capaz de fazer o que o cordeiro pascal fez. Por isso que o Hebreus aponta para isso. Ele explica tudo isso aí. O sacrifício perfeito. Enquanto foram realizados centenas, milhares e milhares de sacrifícios que não resolveu, e todos os sacrifícios apontavam para Cristo, aí veio um cordeiro, aí eu volto na fala de João, eis aí o santo, imaculado, aí o tudo. Prefixo definindo que existe um único, que aquele cordeiro é o que vai fazer o verdadeiro sacrifício e por certo vai ser perfeito. Aí vem graça na cruz, ira na cruz, o amor na cruz, aí Deus não... Justificação na cruz. Santificação. Tudo. Inclusive a palavra em João 19:30, capítulo 19, versículo 30, está consumado, o quê? É uma palavra de origem grega, tetelestai. A dívida está paga.
que alguém teve que morrer. 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 5. Quer dizer, a graça não é de graça. Não, nunca! Nunca foi! A graça não é de graça! Aí você vê, o que é 1 Timóteo capítulo 2? Porque as pessoas acham que é assim, não, é graça. Não. Tá tudo... Alguém pagou a conta. Aí vem, tetelestai, está consumado. Então, manifestação de graça. 1 Timóteo 2 e 5, porque há um só mediador, novamente, há um. Então vamos colocar novamente uma palavra que define, há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. É a cédula que era contra, que me acusava, que me condenava, que me mostrava que de fato eu era o miserável, desgraçado, perdido, impuro, inútil, o imprestável diante de Deus, que o pecado nos leva a isso. Alguém pega aquela cédula que era contra a minha vida, aí é a graça, onde a graça vai? E ele pega aquela cédula e crava onde? E a cédula ela é banhada com o quê? Sangue. Se não há remissão, se não há derramamento de sangue, não tem remissão de pecados. Então como é que a gente... Por isso que a graça é um negócio assim, maravilhoso da gente falar, porque não é só um favor imerecido, não é uma coisa simples, não. Tem todo um contexto. Sim. É muito mais profundo do que simplesmente o fato de Deus ter nos aceitado. Apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos erros, etc. Não, ele fez tudo isso, mas ele criou todo um meio para que isso pudesse ser propício. Quer dizer, eu vou aceitar o Gediel, eu vou aceitar o Miqueias, eu vou aceitar você por graça, mas essa graça tem um preço. E eu mesmo vou pagar esse preço. Então a graça tem dor. Tem dor, tem sofrimento, tem Getsemane, tem exatamente. É o cálice da ira de Deus transbordando ali na cruz. Eu preciso entender de fato. Aí entra aqui já a questão de ser imerecida. Diante de todo o sacrifício de Jesus na cruz, eu pergunto aqui: tem alguma coisa que eu possa fazer para que Deus venha apagar o meu pecado? Nada. Tem uma oração, tem algum jejum, tem campanha no monte, tem oração na madrugada, tem sal grosso, tem indulgência, tem dízimo que soluciona, que me deu uma casinha lá no céu, que me faça ser um crente melhor. Não, então imerecida. Então vamos dizer, se fôssemos olhar pela lógica espiritual, a única coisa que a gente merece, Miquel, é ser trancafiado numa masmorra eterna e agonizar, chorar, pular, sapatear, fazer o que for. Porque isso é ato de merecimento. Tormento eterno. Nós merecemos o inferno. Isso é ato de merecimento. Tormento eterno. Ato de merecimento para o pecador é o quê? Masmorra, inferno, eternidade inteira longe de Deus. Agora vem o quê? Deus num momento lá no cosmos, lá no universo. Deus olha... João 3,16. Quando é que Deus resolveu amar? Eu não sei quando. Ainda Paulo no Romanos 8, 11:33 a 36, né? Canta um hino de louvor e adoração a Deus, depois de olhar para toda a graça de Deus, todo o plano de Deus da salvação, fala assim: quem compreendeu a mente do Senhor? Quem deu profundidade das riquezas, porque é profundo demais. Porque você olha pra tudo e fala assim: não, isso não podia surgir da mente de um ser humano. Não tem como. Não pode surgir da mente de um ser humano todo esse plano de salvação. Tem que vir do céu, tem que ser um negócio divino, realmente. E outra coisa: pra dar resultado tem que ser perfeito. Então só pode partir de um ser perfeito para que seja perfeito. Porque se for olhar pra gente, o que eu vou fazer? Vamos ser sinceros. Eu vou olhar na ótica humana. O Miquel não merece a graça. Porque ontem ele mentiu, ele brigou com os pais, ele sonegou imposto. Aí Deus fala: não, eu vou pegar toda essa desgraça de vocês e vai ser colocado sobre alguém. Por isso que não tem mérito nenhum. Não, um ponto aqui, esclarece isso aqui, porque eu sei que tem pessoas que têm dúvidas sobre isso. É claro que talvez a nossa audiência aqui seja mais de professores mesmo, não tanto de alunos, mas explica sobre morte substitutiva, porque as pessoas acham, e eu tenho essa impressão, que as pessoas olham para a cruz, olham para o evangelho e acham linda a história, chora no dia da ceia, dá glória a Deus, aleluia. Mas ainda há uma sensação de que elas não foram salvas. Eles saem dali e eles não... Vou dar um exemplo. A pessoa pega o pão e o cálice, que é algo bem literal, concreto, pra gente ver... Memorial. É um memorial. Você tá vendo o pão, que simboliza o corpo. Talvez dentro do cristianismo protestante, a única coisa mais material que a gente se utiliza para lembrar-se de Cristo mesmo, né? O cálice representando o sangue e o pão ali,
o corpo de Cristo. E a pessoa às vezes pega o pão, pega o cálice e não entendeu que aquilo ali representa uma morte substitutiva. Que era para ser o meu corpo, né, entregue, não foi. Porque eu não poderia jamais me salvar. O meu sangue, a minha carne não serviria para nada. É só para ser comido pelas aves. Na melhor das hipóteses. Não, é o corpo e o sangue de alguém perfeito, do Deus encarnado. 100% homem, 100% Deus. União hipostática. Aí você pega, e tem pessoas que ainda olhando para isso não entendem que aquilo é substitutivo. Era para ser eu e Cristo foi no meu lugar. E aí acha que ainda a salvação tem que ter alguma coisinha a mais para ser válido. Tem que ter uma... Como se não fosse suficiente. O dedo humano lá para ajudar. Olha, Jesus, eu tô te ajudando. Dá uma ajudinha para Jesus, para Deus. Então, morte substitutiva é justamente isso. Eu tiro de cena alguém e entra em cena quem de fato tem o poder. Porque se fosse olhar pela questão da substituição, inclusive o Wayne Grudem, na teologia sistemática dele, ele vai falar o seguinte: se ele fosse apenas homem, a obra não seria perfeita. Não. Se ele fosse apenas Deus, também não seria perfeita. Porque como homem, não tem o lado divino. Para haver remissão, precisa haver o lado divino. Se fosse apenas divino, teria o lado divino, mas não teria o sofrimento de um humano. Aí Grudem vai dizer o seguinte: precisou dessa união hipostática, que a natureza 100% humana e 100% divina juntas. Pode dizer que ele sofreu na carne. Inclusive lá no Getsemane, qual que foi a fala dele? Passa de mim esse cálice. Houve dor, nada de... Tudo foi tentado. Nada de anestesia, não. Olha, vamos aplicar uma anestesia no senhor agora, que vai começar a crucificação. Jesus, tudo bem, pode aplicar. No mínimo umas 4, porque a dor deve ser horrível. Não. A dor de sentir cravo nas mãos, cravo nos pés, uma coroa de espinho que foi colocada antes. Primeiro que ela foi colocada e foi batida. Alguém bateu na cabeça dele com uma cana. Cuspido. Foi levado à trave da cruz. Uns dizem que pode ser a cruz inteira, até o sinal da cruz. Ou a trave, eu quero acreditar que foi a trave. Inclusive tem que é o patíbulo. A trave da cruz. Foi levada à cruz. A trave cai na caminhada. Inclusive um certo homem chamado Simão ajuda ele a carregar. Sirineu ajuda ele a carregar. Ele na verdade é coagido. Você aí, vem cá, leva a cruz aí. Miquel, isso também é um ponto gratificante. Calma aí. Eu tô levando, eu tô ajudando. Não que eu esteja ajudando, mas estou fazendo parte da história da obra vicária desse... Foi lembrado por isso. Aí, desse homem. A via crucis. Via crucial, via cruz. É via dolorosa. É via angustiante. E era a punição mais humilhante, talvez, do Império Romano. Para um criminoso, para alguém... Dolorosa. Inclusive, eu tenho em casa são algumas páginas de um doutor... Eu não sei expressar exatamente o nome dele. E ele pegou o sacrifício de Cristo e explicou pela medicina. A questão de puxar o ar, o peso do corpo desce, os pulmões já estão com dificuldade, os batimentos cardíacos estão com dificuldade. Ao ponto lá no Getsemane de sofrer uma pressão psicológica muito grande que nenhum ser humano aguentaria, que os vasos sanguíneos se romperam, é chamado de hematidose. Hematidose é esse rompimento dos vasos sanguíneos. Então rompeu os vasos sanguíneos de tamanha pressão. Passa de mim esse cara. Porém, todavia, mas cumpra a tua vontade. E Deus de fato queria cumprir a vontade dele. Aí passa a madrugada inteira no interrogatório. Sai daqui, vem pra cá, sai daqui, volta pra lá. Aí eu vou pra um culto de ceia. Que tem lá a ceia transubstancial, consubstancial, ceia mística ou memorial. A nossa é memorial. Aí eu pego o pão, pego o cálice e olho para aquilo. Não tem nada de mérito humano. O que eu poderia fazer? Apenas graça, puramente graça. O que eu faço? Elevo aquilo aos céus e digo: Senhor, muito obrigado. Porque esse miserável que está segurando isso não merecia nada. E aí tem pessoas que, por exemplo, penso que eu interpretar errado lá, 1 Coríntios capítulo 11, né? De 23 em diante. Eu pequei e não vou tomar ceia.
Mas é porque você pecou que você pode tomar ceia, meu amigo. Mas é isso. Porque não faz sentido. A ceia é a maior prova de que eu, como um pecador miserável, que não era digno de nada, posso ter acesso à presença de Deus. E o que Paulo fala? No momento da ceia, examine-se o homem. Assim mesmo, faça um olhar, uma introspecção. Uhum. Ah, não, eu não vou tomar. Então dá pra entender o quê? Que eu estou num patamar... Eles querem ter mérito até para tomar a ceia. Pô, durante o mês eu não menti... eu não pequei tanto esse mês, aí eu posso tomar a ceia. Exatamente. Peraí, a cruz é a prova de que eu e você temos acesso. É aquilo que eu já falei em outra vez que você esteve aqui, nós gravamos. Deus não me ama mais, nem me ama menos quando eu peco, deixo de pecar. Ele me ama e ponto final. Ninguém diminui o amor de Deus. Não tem esse negócio. E outra, nada nos separará do amor de Deus. Não tem absolutamente nada diante do evangelho, a pregação da palavra de Deus, o entendimento correto da graça de Deus que pode romper a nossa relação com o Pai. Segundo tópico aí. Então vamos lá. A graça no contexto bíblico. Necessidade da graça. A necessidade da graça é a extensão da graça. Olha para você ver aí. O primeiro fato a ser observado é que Adão, o primeiro homem, foi criado como um ser moralmente livre, podendo escolher o que fazer. E a Escritura diz que Adão foi tentado. Então, por Adão ter sido tentado, tudo que aconteceu lá reproduz aqui. Cai aqui. Alguém pode perguntar assim, mas a culpa era do Adão, não tinha nada a ver com isso. E aí? Mas se fosse o Gediel lá? Miquel, o Joãozinho, a Maria, o Inclusive, Pedro. até as mulheres falam, usam aquele argumento: se eu encontrar com Eva no céu, eu vou tirar um momento lá pra dar um cascudo. Se fosse você, seria a mesma coisa. Porque a ideia de Adão ser o representante, né, o cabeça federal, é porque ele é o humano. Não tem nada de diferente em Adão que eu não sou, né? Adão e eu somos iguais, somos seres humanos. Se fosse eu ou se fosse Adão, ia ser a mesma história, porque eu estaria sujeito às mesmas realidades e condições que o Adão lá teve. Só mudaria o nome da pessoa, na melhor das hipóteses. Porém, tudo que acontecesse ali, os efeitos reverberariam para toda a humanidade de qualquer jeito. E uma outra coisa, eu não posso olhar o sacrifício de Cristo como plano B. Não. Deus está lá no céu, de repente olha para a terra, Adão e Eva pecaram. E agora? Quem me defenderá? Vem cá. Vem cá. Vai lá, resolve o problema. Não! Quem vai salvar? O Chapolin Colorado vai salvar? E agora? Quem poderá nos defender? Quem poderá nos ajudar? Aí Jesus aparece. Eu! Dá-se a entender que é plano B? Não! Presciência, onisciência, aconteceu. E outra coisa, Deus erra? Se eu disser que Deus erra... Se Cristo é um plano B, então Deus errou. Então, se Deus erra, então Deus tem todos os defeitos de um ser humano. É mentiroso. Deus é tão humano quanto os humanos. Falho, injusto. Não. Pode ver, inclusive se a gente pegar, apesar que não tem uma lição, mas se a gente for pegar a lógica da fala de Deus é bem explícito. Adão, de todas as árvores que tem no jardim, você vai comer. Porém, mas, todavia, dessa não. Então Deus já foi explícito. É como se Deus desenhasse: Adão, isso aqui pode, isso não pode. Será que Adão... Não entendi. Isso pode, isso não pode? Aí Deus fala: Adão, você consegue compreender as coisas. Uma questão de lógica. Essa árvore pode, essa daqui, essa não pode. E onde é que o diabo agiu? Onde não pode. Mudou. Foi lá e deu uma nova caricatura. Grande herege, né? Falou assim, não, uma nova caricatura para falar de Deus. Primeiro diz aquilo que Deus não diz, né? É verdade, vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Fala assim, não, eu posso comer de tudo, eu só não posso comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Fala assim, por que não? Assim, então, mas por quê? Porque se eu comer certamente vai falar, que morrer nada, rapaz. Certamente não morrer nada. Tira a consequência do pecado. Quem disse? Aí vai lá, peca. Daí começa a ver que a árvore é apetitosa. Quer dizer, ele manipulou as informações a seu bel prazer. E uma outra questão pra gente abrir um parênteses aqui, que tentação não é um único ataque. Não, ele é estratégico, né? A serpente não apareceu lá a primeira vez e já criou o cenário e pronto, caiu. Então vamos dizer, observação. Pode ver que onde é que estava Adão, onde é que estava Eva? Os dois estavam juntos? Não.
Então já é um vacilo de Adão. Adão deveria estar vulnerável. Né? Adão deveria estar junto com Eva. Quando Eva começasse a ceder... E quando Deus começa a cobrar, começa por ele, não começa por ela. E aí? Porque a responsabilidade dele sobre ela foi dada por Deus. Adão, você toma conta dela. Se a mulher errou, culpa de quem? Da mulher? Não, agora começa o jogo de lança batata. Aquela questão da batata quente. Não é minha, é Eva. A Eva não é minha. A serpente, eu nem mão tenho. Melhor, tem, mas daqui a pouco eu não vou ter. Então. Aí vem a questão. Por ter pecado, já prova que toda a humanidade é herdeira de um DNA chamado... Mas aqui, um ponto aqui eu acho que é interessante nós destacarmos é a questão do pecado. Porque nós estamos falando de graça. Não existe graça sem pecado também, né? A gente tem que entender o pecado. Porque existe uma... Como existe uma banalização da graça, que é o tema da lição, existe a banalização do pecado. Inclusive, existe a relativização do pecado. Porque agora o pecado, as pessoas dizem, não, isso aqui era pecado, agora não é pecado. Ou isso aqui, você tá entendendo? Começou uma relativização do pecado. E quando você olha para as escrituras, é muito claro que é o pecado. Deus diz, fala assim, se comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, é pecado. Não só mostrou que era o pecado, que é a própria desobediência mesmo, mas mostrou as consequências do pecado. Se você comer, certamente você vai morrer. Deus diz o que é o pecado, quer dizer, fala a consciência deles, ele não tinha como dizer assim, não sabia. Não. Mostra a consequência do mesmo. Se você fizer isso, você vai... Isso aqui vai acontecer com você. Quer dizer, eles não eram inocentes nem sobre o que era e nem sobre a consequência. E aí hoje nós estamos vivendo uns que querem negar a própria realidade do pecado. Alguns psicólogos vão dizer que o pecado, ou mesmo sociólogos, o pecado é uma construção humana. Isso daí, ou o homem é uma tábula rasa, né? O que faz ele ruim é a sociedade, é o mundo, é o contexto. Mas ele em si, ele não tem pecado. Entra no pelagianismo, né? O pelagianismo. Não, a pessoa não tem pecado. Ela nasce pura, ela pode decidir o que ela quiser. Porque tem pessoas que pensam dessa forma. Que é o sistema que contamina, eu sei que... Não, mas a Bíblia diz que em pecado, depois da queda, em pecado o homem foi concebido. Desde o começo ali da sua vida até o último dia, o pecado faz parte. E o pecado é radical. Ele afeta todas as áreas da vida do ser humano. Se não houver uma intervenção divina, que é a graça de Deus, não tem como dar solução para o pecado. Aí a gente vê essa questão. Então eu tiro de fato... tiro de cena, melhor dizendo, a compreensão de graça e tem essa questão relativista. O pecado é na sua ótica, para mim não é, mas a gente precisa entender que pecado sempre vai ser pecado. O homem sempre vai ser o mesmo homem, seja na era pós-moderna ou lá pré-histórica. Em todas as o pecado. E outra coisa, o pecado ele é universal, porque o homem, aonde tiver homem, sim, o pecado tá lá. Ele pode viver sozinho, isolado numa porque ilha. Aí alguém vai pensar também, e penso que também interpretando equivocadamente a palavra de Deus, como eu já vi até inclusive um certo teólogo, teólogo não, certo pregador aí, não é nem teólogo, falando o seguinte: a pessoa tá lá na África, vou dar um exemplo, tá lá no meio da Amazônia lá, não ouviu o evangelho, sabe nada, ela é inocente, não tem pecado não. Você tá entendendo? Só porque ela não chegou com... Não, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Deus se revelou na própria consciência do homem, sua consciência moral. Até mesmo a pessoa que não teve acesso à Bíblia Sagrada, ela sabe o que é certo e o que é errado. Lá na cultura que ela está inserida tem um conceito de certo e errado. Sim. Quem falou isso pra ela? E aí vem a questão, e o livro do Dom Richardson, Fator Melquisedeque? O Deus que se revelou aos astecas, os maias, os incas, os Karen da Birmania. Inclusive teve um índio que se converteu e ele falou assim: errado quando as pessoas dizem que nós não temos concepção do que é certo e do que é errado. Aí ele falou o seguinte: quando está faltando peixe no rio, quando está faltando banana na bananeira, quando está faltando goiaba na goiabeira, o que a gente pensa? Não tem essas coisas porque nós estamos em pecado. Então os deuses bloquearam esses bens que são benefícios pra gente. Então nós precisamos aplacar a ira dos deuses. Aí nós entramos com as oferendas. Então eles têm consciência. Se não tem, é porque estou em pecado. Isso é projetado aqui. Então, falou isso pra eles? E aí? Então todo ser humano, mesmo que esteja afastado da sociedade em si,
eles têm um conceito do que é ético e do que é moral. Aí vem a questão, o camarada está lá na savana africana, numa comunidade lá com 200 pessoas. Não chegou Bíblia, não chegou pregador, não chegou missionário, não chegou ninguém. Os Salmos declara, os Salmos fala que os céus proclamam a glória de Deus. Aí de repente o camarada está lá, um nativo, no seu contexto, de repente ele para debaixo de uma árvore, ele olha para cima e vê lá um pássaro construindo um ninho e ele fica abismado com aquilo, como é que pode? O formato lá da casinha de João de Barro é bem feito. Calma aí, como é que esse passarinho faz isso? Uma primeira pergunta já vai alavancando outras perguntas. Daqui a pouco eu tô chegando onde? Opa, então alguém criou esse João de Barro. E não só apenas nessa questão. Vamos pensar nesses contextos. A pessoa fica irada. Vai lá e tira a vida de alguém. Isso é pecado. Sim. Uma vez que isso acontece, aquele contexto social que não sabe o que é certo e o que é errado. Alguém morreu e morreu por uma causa. Você acha que aquilo vai se repetir de maneira normal? Não, vai haver uma punição ali por quem cometer aquela infração novamente. Sim. Vai haver um código de ética ali que vai surgir ali a partir desse contexto. Por quê? Porque entendeu-se que aquilo que está sendo feito é errado. Foi exatamente. Você tá entendendo? Então precisa ser o quê? Tem que reprimir aquilo ali. Ou mesmo quando algo... vamos pegar o local de Salomão, né? Das mulheres lá. Um filho sobrevive, o outro morre. Aí a outra lá engana a outra. Vem Salomão para resolver a questão. E ele usa de sabedoria. Imagina num contexto como esse, lá numa realidade. Não poderia acontecer isso a mesma coisa? Alguém vai tomar uma providência. Fala assim, não, esse não é meu filho, não. Alguém pegou meu filho aqui. Então vai haver uma punição. Quer dizer, essas coisas, a questão moral, ela pertence à realidade, porque o pecado está aí e Deus, esse entendimento e essa revelação de Deus está em todos os contextos. Por isso que, uma vez que eu entendi o que é o pecado, é inevitável a graça de Deus. A nossa fala entra agora no segundo subponto. A extensão da graça é para quem? Para todos. Então a gente já abordou essa questão que é para todos. Inclusive, porque todos pecaram, Romanos 3:23. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então estão separados. Há uma separação. Virou aqui. Graça. A gente vai para o terceiro. Vai lá, o terceiro é a graça no contexto da reforma. É a corrupção da doutrina da graça. E a restauração da doutrina da graça. Que é aquele panorama, né? Nós somos protestantes, todas as igrejas pós-reforma são atingidas pela reforma protestante. Não existe nenhuma igreja protestante que não tenha sido... que surgiu depois, que não tenha sido impactado pela reforma. Tem que. Todas foram impactadas. Pode ser que muitas se desconectaram ao longo da história da realidade da reforma, e até não pegaram a herança que a reforma produziu. Sim. Que penso eu que é um desperdício, é quase que um pecado, né? Porque tem igreja, você fala Martim Lutero, a pessoa não sabe o que é Martim Lutero. Você fala de que foi o que aconteceu lá em 1517, a pessoa não sabe, não tem noção nenhuma. Isso prova que a nossa história, infelizmente, foi perdida há longo tempo. Até meu professor de História da Igreja, ele comenta que, vamos pegar a realidade do nosso país. A realidade do protestantismo brasileiro, ela pulou a realidade da reforma e já foi direto para o pentecostalismo. Porque o Brasil, a partir, né, da chegada das igrejas pentecostais, e que é o que tomou conta do Brasil, a gente não pegou nenhuma herança da história reformada, da história da igreja reformada no sentido da reforma protestante. A gente já pulou da reforma para o pentecostalismo, que é extremamente recente, né? O pentecostalismo começa em 1906. O movimento da Rua Azusa. Exatamente. E aí, hoje, inclusive, quando alguns pentecostais voltam um pouco para a realidade da reforma, parece que a gente está falando de um negócio de um bicho de 7 cabeças. Como se não fizesse parte da nossa história. E, pelo contrário, faz parte da nossa história. Sim, exatamente. Tem como eu mudar essa história. Aí eu pego um monge agostiniano. 1483. Morreu em 1546, com 63 anos de idade. O John Hus, que é o João Ganso. Não é o Ganso que jogou no São Paulo, não, hein? É o Ganso.
Aí ele fala, pode me matar, mas daqui 100 anos nascerá um. Nasceu. Profetizou, né? Nasceu. Foi uma espécie de profecia. Aí o camarada está lá. Dentro Jerônimo Savonarola. Está lá dentro de um contexto em que os fiéis não têm acesso à Bíblia. A missa é toda em latim. Então eu falo em latim, quem entende é o clero, o alto clero. Você tocou nessa, eu não lembrei que tem uma citação muito boa aqui sobre isso. O que ele faz? Ele entende, acha lá na Bíblia. Robert Cappo. Diz, a reforma foi uma ocasião em que os homens ficaram cegos, embriagados por descobrir no porão empoeirado do medievalismo tardio uma adega repleta de graça envelhecida 1500 anos com teor alcoólico 100%, garrafa após garrafa de pura escritura destilada, um gole da qual bastava para convencer qualquer um de que Deus nos salva sem precisar de ajuda. Sim. A palavra do Evangelho, depois de todos aqueles séculos de tentar elevar-se ao céu, preocupando-se com a perfeição de seus cadarços, tornou-se repentinamente o anúncio direto de que os salvos não estavam em casa mesmo antes de começarem. A graça deve ser bebida pura, sem água, sem gelo e seguramente sem água tônica. Não se permite que nem bondade, nem maldade, nem as flores que desabrochem na primavera da super espiritualidade entrem no preparado. Poeta. Poeta, me dá uma poesia sobre o assunto. Eu gosto desse texto aqui. Então, você vê, eu pego a Bíblia está lá, é para ser lida, mas ao mesmo tempo não é para ser lida. Deve ser, mas não pode ser. Aí o clero, todo aquele contexto latino, a missa em latim. O pessoal boia, igual isopor na água. Não entendo bolufas nenhuma do que esse camarada fala. Aí, o sinal da cruz termina a missa. Eu vou pra casa com qualificação nenhuma, porque não entendi nada. Cheio de crendices na cabeça. Um monte de coisa que eu preciso fazer. A palavra do padre é mais autoritária. Tem mais autoridade que a palavra de Deus. Peso maior, exatamente. O padre falou, tá falado. Indulgências, céu, paga aqui. Aí vamos dizer, parece que nasce piolhos na cabeça de Lutero. Porque quando começa a nascer pior, você começa a ficar inculcado. Opa, deixa eu coçar. É interessante que ele teve uma viagem na época, né? Que era o sonho de todo devoto, né, católico daquela época, ir pra Roma. Conhecer Roma. E quando ele chega em Roma e ele vê o que está acontecendo em Roma, ele volta mais perturbado ainda. Sim, ele volta com sangue no olho. Volta perturbado para dar aula de teologia. E ele começa a ver que não, tem alguma coisa errada, o sistema está dominado. Sim, e eu acho que esse aqui é um ponto interessante, inclusive para você tocar lá na sua igreja, você que vai reproduzir isso que nós estamos falando aqui de alguma forma. Quão é importante você se indignar com aquilo que está errado. Porque pelo o silêncio dos bons fazem os maus prevalecerem. Às vezes o mal está prevalecendo porque tem um monte de gente calado. Tem um monte de Lutero quieto, mudo, amordaçado. E a gente tem que abrir a boca e falar, não, isso aqui tá fora do que é o correto. Não tem como. Como é que eu vou me conformar com o que tá acontecendo? E qual que é o sentido da palavra protestante? Protestar contra alguma coisa. Então, aí, eu não posso olhar para o que tá acontecendo e ficar quieto. Aí o que o Espírito Santo faz? Opa, ele está compreendendo. Se ele está vendo que tem alguma coisa errada, aí começa a abrir a mente. Ele abre a Bíblia e fala, opa, o justo viverá pela fé. Fé. Dom de Deus. Não tem nada da minha parte. Por que eles estão fazendo aquilo que ele estão fazendo? Ele mesmo era perturbado, então, né? Se flagelava. Ele dormia sem cobertura nenhuma. Perturbava o camarada lá que ia confessar o tempo todo. Então, ele tem até uma parte da história que diz que ele dormia assim, sem coberta, no frio, pra flagelar o corpo, mutilar o corpo. Sentir peso, vamos dizer, eu estou de fato errado. Então, vamos dizer que o frio me aflija, venha me afligir. Diz que no local lá, não lembro se foi em que lugar que ele morou lá, que ele tem uma visão lá, tava tão perturbado que ele pegou o tinteiro e tacou na parede. A mancha tá até hoje lá, né? Da marca do tinteiro na parede, que ele tava tão perturbado com tudo que tava ali acontecendo ali. Você vê como que ele era alguém perturbado. Mas quando ele entendeu a graça de Deus, o evangelho, aquele fardo foi embora. Aí você vê o que, e ali começa uma revolução. O que a palavra fez? Ele entendeu, aí começou lá a bater de frente, já começaram a achar ruim, porque a opção vai atrapalhar a gente, se não vai ter indulgência, não entra dinheiro, se ele fizer isso, o povo vai começar a conhecer. O que Lutero faz?
Bíblia no vernáculo. Vamos começar a fazer o povo... Novo Testamento em 11 semanas. E aí? Vamos começar a fazer o povo a ler a Bíblia. Por quê? As escolas, a herança da reforma é muito grande, para a educação sobretudo, né? As pessoas precisam aprender a ler. O povão não sabia ler. A verdade é essa. O povão. Quando você... Até isso aqui é interessante destacar. Muitas pessoas romantizam isso. Tem uma pregação do Jonas Madureira, no 500 anos da Reforma, ele pregou na Igreja Batista Reformada em São Paulo. E ele... Essa mesma pregação, que não foi uma pregação, foi uma palestra, ele deu aqui na FAP. 2017, o 500 anos da Reforma Protestante. Eu vou colocar o link aqui para vocês. E ele desromantiza a questão da reforma, porque as pessoas pensam assim, não, ele foi lá, afixou lá as 95 teses, que em tese não eram teses, eram disputas, era uma questão para debater mesmo, fazia parte da academia, né? Fazer as pessoas pensarem. Exatamente, fazia parte da academia, discussão da academia naqueles dias. Inclusive, se você nunca leu as 95 teses, você precisa ler, porque como que um crente protestante nunca leu as 95 teses? É fundamental, é interessante. E ele fala muitas coisas, é claro que ainda muita coisa não estava clara na mente de Lutero, quando você lê os escritos dele, mas tem uma das teses que ele diz, nem se a pessoa fizesse relações, né, sexuais com a mãe de Deus, né, a mãe de Jesus, isso seria impedido dele ser salvo. Isso é o ponto, é o absurdo. Ele é abusado. Ele jogou o negócio lá no teto. Falou assim: não, é só pra vocês entenderem o que é a graça de Deus. Exatamente. Né? Aí você vê, então a reforma, vamos dizer, ela chutou pra fora. Mérito. Não, e uma revolução acontece. Não, mexeu, porque daí mexeu com o contexto. Ele era um marqueteiro profissional também, né? Ele era músico. Sim. Os escritos dele era em panfleto, né? A reforma também pegou a prensa de Gutenberg, né? Inaugurou o primeiro livro a ser impresso, é a Bíblia. Sim. Quer dizer, pegou uma carona muito boa na modernidade. Isso que é revolucionário. Eu acho revolucionário Lutero, porque as ideias dele começou a ser espalhadas pelo aqueles dias em pequenas frases. E quem que ficou incomodado com isso? Os católicos. Sim, quiseram que ele se retratasse. Sim, inclusive a fala papal era qual? A gente vai matar você. Ele estava lá, inclusive, fugindo em cima de uma carroça, coberto lá por uma lona. Aí ele levanta onde tem o brado dele. Castelo Forte é o nosso Deus, que é um dos mais belos hinos cantados. Que é um hino de Lutero, caso você não saiba. Exatamente, de Lutero. Então, Castelo Forte é o nosso Deus. Vai me destruir? Não tem problema. Eu quero ver derrubar o castelo. O castelo está fixado em pedra e irremovível. Então você vê o que a Bíblia fez. Escreve a Bíblia agora no vernáculo, as pessoas têm acesso à Bíblia. O catolicismo não queria isso porque é fácil você dominar pessoas com cabresto. Porque se eu não leio, qualquer coisa que eu falo é aceito. Olha, eu ouvi isso. É por isso que não dá para nós aceitarmos uma igreja no contexto pós-moderno, século XXI, um povo que tem tanto acesso ao conhecimento ainda estarem aprisionados à palavra de homens. Você vê, sem avaliar biblicamente o assunto. Sim, o conhecimento vem na sua mão. Então, você clica digita aqui, livro, aparece o livro, você lê. Mesmo lendo 2, 3 páginas por dia. Legal, gostei desse livro. Tem coisa aqui. Que virou domínio público. Sim. Você tem acesso a tudo. Então, assim, não tem como nós brincarmos mais com isso. É um negócio muito sério. Então, vamos lá para o segundo. Vamos ao quarto aí. Não, tem a restauração da doutrina. Porque daí tem as 5 solas. Sim. Muito bom. Então a restauração. Que uma das coisas é sola gratia. Sola gratia, que no caso é somente. Que é talvez a bandeira da reforma protestante, né? Sola fé, sola graça, sola escritura, sola Deus caso, glória, etc. Sola fide, sola escritura, sola fide, sola gratia, sola Deus glória também. E solos Cristos. É o slogan perfeito. Somente. Para combater frontalmente a Igreja Católica. Não é Cristo e Maria, não é Cristo e os santos, é Cristo e... Não, é Cristo, ponto final. Só te cortando, os 5 solas é tão legal que dá pra você fazer uma ligação e terminar sabe em quem. Se você for olhar, se eu tenho conhecimento das escrituras, eu consigo entender que a salvação é pela fé, que é sola fide. Se a salvação é pela fé, então eu entendo que é a manifestação da graça, sola graça, sola gratia. Se eu entendo que é a manifestação da graça, é porque houve um Cristo, somente Cristo. O que eu faço com isso? Só lhe dou glória. Eu vou dar glória somente a Deus.
Já dá um sermão de 5 pontos aí, ó. Pra você ver. As 5 solas me levam pra quem? Pra glorificar a Deus. Sim. Porque se tem escritura, tem fé, tem graça, tem conhecimento de Cristo, eu glorifico a Deus. Sim. É interessante. Isso aí, eu queria que você pesquisasse mais sobre esse assunto, porque se você pesquisasse até mesmo sobre a esposa de Lutero depois, né? Catarina Vambora lá. Ela é uma ex-freira, né? Não ficou não, ela ficou esperta. O padre saiu da paróquia, ela correu atrás dele. Apesar que dizem que no contexto lá, né? Na verdade, eles ficaram meio que... Não teve jeito. Tinha que ser eles mesmo. Mas a casa de Lutero depois virou uma espécie de seminário teológico, né? Ele virou alguém que ajudou ali a propagar o começo. E não era a intenção dele, em hipótese alguma, de haver um racha, né? Entre o catolicismo e o protestantismo, né? Uma nova igreja. Ele não tinha essa pretensão. Mas eu penso que já estava na agenda de Deus isso, diante de toda a corrupção que a igreja estava enfrentando ali. Não tinha como. Então, por último aí, a graça no contexto contemporâneo. A graça barateada, aquilo que nós falamos no começo, e o valor da graça. Então, nós estamos trabalhando com essa ideia já desde o começo, e aí fala sobre nominal ou mundanizada. É aquela questão, posso viver a vida que eu quero viver. Deixa eu polemizar aqui, porque isso aqui é interessante, dá um corte bom isso aqui. Atos capítulo 5. Como que interpreta? Porque tem gente que acha que não dá pra ler Atos capítulo 5 com a realidade da graça de Deus. Não, como assim? Já aconteceu, a cruz já foi, Tá, então explica pra mim Atos capítulo 5. Porque as pessoas que querem dizer que existe 2 deuses, né? Um no Antigo e outro no Novo, tem que entender que Atos capítulo 5 tá lá. E você tem que entender isso. Aí o que a gente pode entender? Situação específica para um propósito. Houve uma necessidade de ter acontecido aquilo para servir até de exemplo. Que o Deus do Antigo Testamento... Deus disciplinou ali. Exato, o Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus. Como o texto lá de 1 Coríntios capítulo 5 também. Que Paulo fala para disciplinar lá o camarada que tá tendo relações sexuais com a madrasta. Sim, que é... Entrega a alma dele a Satanás. E aí, vamos lá. E aí? Graça? Cadê Aí você vê, Antigo Testamento, Abraão, Isaac e Jacó. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó está inserido nas páginas do Antigo Testamento. Gênesis a Malaquias. Mas a mesma citação é falada no Novo. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Inclusive, Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivo. Por que faz a mesma citação? Aqui é falado o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e agora novamente. Então, não há um Deus diferente. O mesmo Deus que agiu aqui é o mesmo Deus. Agora, por que Ananias e Safira morreram? Então vamos lá. Ficou como uma situação assim única. Teve um propósito ali de mostrar, olha, todo pecado tem uma consequência. Pode ver o que aconteceu. A igreja ficou num temor fora do comum. E qual que foi a fala de Pedro? Para que houvesse temor, né? Depois desse fato, cai o temor na igreja. Qual que foi a fala de Pedro? Você não mentiu para mim. Você mentiu pro Espírito Santo. O Espírito Santo é o quê? Não é Deus? E na verdade, assim, uma vez que um acordo ali foi feito com todos, e eles decidiram participar do mesmo, todos tinham tudo em comum, né? Deixavam tudo aos pés dos apóstolos. Você vê Atos, eu acho que no final do capítulo 4 tem Barnabé. Sim, que era natural de Chipre. Exatamente, ele faz a mesma coisa. E aí você imediatamente entra em Atos capítulo 5, e talvez seja, se eu não estou enganado, é a primeira crise, né, da igreja, é ali, depois Atos capítulo 6, a questão da instituição dos diáconos. Mas aquele momento que na verdade aquilo prepara o capítulo 6, né? Capítulo 6 é a questão das viúvas gregas e judias. Sim, discutindo. Que é a questão das mesas. Mas aí anterior entra a questão das finanças, né? Que foi algo decidido, que não é comunismo também, é comunitarismo, decidir viver em comunidade. Aí você vê Atos capítulo 5, Ananias e Safira morrem. E aí parece ser um negócio até inofensivo, as pessoas mentiram. Quanta pessoa não mente hoje em dia, né? Quantas pessoas não estão mentindo aí? Se a gente olhar para a questão da própria corrupção no meio religioso hoje, né? Que tomou conta, mentira, é a falsidade, sabe? É um negócio assim tenebroso. Que a gente pode olhar? Que infelizmente agora toma as páginas dos jornais, né? Aí eu pergunto, Deus mudou? Deus não mudou. Deus não mudou. E uma outra questão, era depositado aos pés dos apóstolos. Barnabé, natural de Chipre, inclusive conhecido como Filho da Consolação. Então vamos lá, eu vendi
vendi a minha herdade por 100 mil reais. Eu não quero ficar com esse dinheiro, eu quero que esse dinheiro seja distribuído. Olha, apóstolo Pedro, aqui está os 100 mil reais da minha herdade, distribuído. Os romanos tinham dificuldade com os cristãos, né? Muito obrigado. Por se chamarem de irmãos, sim. O ósculo santo e tudo mais. Isso era um problema. Porque no contexto romano... canibalismo, comer carne, canibalismo, sangue. Porque o contexto romano, uma das coisas que eles... Que é uma questão ética e moral deles que eles tinham muito forte, era a questão como que é quando é parente com parente? Incesto. Eles tinham dificuldade com isso. Um dos imperadores, não lembro qual foi, tem uma série na Netflix sobre o Império Romano, que eles abordam um episódio sobre isso. Que um dos imperadores teve relações com as irmãs. E o império todo se revoltou contra a situação, porque era algo que eles não consideravam correto. Sim. Isso é tão grave que quando você lê 1 Coríntios capítulo 5, e que está acontecendo isso na igreja de Corinto, porque para os gregos isso ainda talvez fosse normal. Né? Porque os gregos viviam numa orgia sem fim, né? No homossexualismo e tudo mais, no lesbianismo, para eles tudo isso era normal. Só que a cultura romana ainda era um pouco diferente. Aí você olha para 1 Coríntios capítulo 5, que Paulo combate lá o incesto, dá a entender que os crentes de Coríntios estão orgulhosos. Eles não estão preocupados com o que está acontecendo. É como se fosse a coisa mais normal do mundo. E Paulo está dizendo assim, meu Deus do céu, mas eu não estou aí de corpo presente, mas é a responsabilidade de vocês tomarem uma providência em relação a isso. Como que vai tolerar o pecado dessa forma? O filho tendo relação com a própria madrasta. E participando da igreja ativamente, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Então, se a gente voltar para Atos 5, então houve uma punição em qual sentido? Ananias, eu não vou dar dinheiro nenhum para discípulo. Não tem necessidade não. Vamos dizer que vamos vender aí por 100 mil reais aí, e a gente diz lá que vendeu por 70, a gente fica com 30 mil. Por que dá 100 mil para eles? Não, e mostra que eles não estavam vivendo na dependência do Espírito. Então, né? São vários pontos ali que levam de fato. Então, tudo bem. Vocês estão porque não foi só a mentira quando você olha, é a própria desonestidade. Sim. É o mau caratismo. Então a intenção foi má. Pelo fato de haver uma intenção má, então houve uma punição. Então serviu como exemplo, ficou aquilo ali, pelo menos no relato de Atos, capítulo 5 em diante, até finalizar Apocalipse, você não vê outra situação de pessoas sendo mortas porque mentiram como Ananias e Safira. Mas ficou como exemplo. Então foi um momento, vamos dizer, um momento singular, da mesma forma, uma única vez que uma jumenta falou, então, uma única vez que houve uma construção de arca, uma única vez que houve um Golias e um Davi lutando, são situações específicas com um propósito. Então, para mostrar a questão da disciplina, que Deus ele graça age, não é sinônimo de libertinagem. Sim, não é porque estou na graça que eu vou... Que é o que está dizendo aqui, uma graça barata, uma graça que não tem propósito. Mas vamos caminhar para o fim? É o valor da graça aí, né? Que nós falamos, né? A graça barateada e agora... O Etienne Bonhoeffer, né? Fala sobre a graça barata. Essa questão da graça aí, né? Ainda diz lá 1 Coríntios 7, 23, vocês foram comprados por preço. Acho que dá pra gente concluir aqui sobre a questão da graça, que nós precisamos entender. Uma vez entendido tudo isso que nós falamos, nós conseguimos pregar corretamente o Evangelho. Se a mente do pregador, do professor de escola dominical, do crente comum, não estiver claro o que foi a cruz de Cristo, o que foi o sacrifício de Cristo, etc, 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 ele vai pregar a Bíblia, porém ele pode correr o risco de não pregar o Evangelho. E pregar a Bíblia sem pregar o Evangelho não adianta. Não entendeu a graça. Não. Vira um manual de boas maneiras. A Bíblia sem a graça, a Bíblia sem Cristo, a Bíblia sem o sacrifício da cruz, ela é só um manual. Porque o espírita lê a Bíblia. Até a pessoa que vai lá na macumba lá, lê a Bíblia. E ele acha legal. Fala assim, não, tem uns negócios interessantes aqui. Tem valores princípios legais. Uma das teses do espiritismo é baseado lá na questão de Samuel e Saul, e a pitonisca, que é a médium lá de Endor. Então eles leram a Bíblia para achar uma tese para defender o que eles acreditam. Nossa, hein? Já, rapaz. Então, mas porque se eu não entendo já a graça, o Evangelho, e eu leio de maneira equivocada, eu incorro num erro muito grave, que é pecar contra tudo aquilo que a Bíblia, que era o propósito de Deus, era revelar a sua graça para nós. O que a gente pode entender então? O passarinho
tem duas asas. Ele utiliza as duas asas. Não tem como pregar evangelho sem graça, não tem como falar de graça sem evangelho. É as duas asas. Graça e evangelho andam juntos. Houve um favor imerecido, e esse favor imerecido se tornou o quê? Numa pregação de boas novas. Aí vem a questão, eu vou para a ceia, o que eu faço? Obrigado pelo sacrifício no meu lugar. E por favor, você que é pastor, você que é pregador da ceia, prega o evangelho. Na ceia você não fala de qualquer outra coisa, você fala do evangelho. É o momento mais propício para falar disso, é a ceia. Aí às vezes a pessoa pega a ceia lá para falar tanta coisa que não tem nada a ver com o evangelho. Parece que e torna-se um pecado. Você está diante da mesa do Senhor, né, que nos deu acesso. O próprio Cristo sentava à mesa, né, com os pecadores, para mostrar sua graça. A fala de Paulo, ele não quis por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilando-se a si mesmo, tomou a forma de homem. Essa ideia de tornar a forma de homem é encarnação, isso é graça. O ato de encarnar-se, de tornar carne, o ato de ser de algo ser gerado, de alguém ser gerado no útero de uma humana, ali tem graça, ali tem misericórdia, ali tem compaixão, ali tem amor, ali tem é Deus. Eu fico de boca aberta, porque a gente olha para o Gênesis e Deus fez isso, Deus fez aquilo outro, e viu Deus que era bom, depois criou o homem e viu Deus que era muito bom. Isso não é ato de um ser soberano? Agora me quer um ser autossuficiente, infinito, incriado, imortal, transcendente. Não lembro se é Karl Barth que fala, ele é o outro, diferente de mim. O que ele faz? Se torna humano, limitado a um espaço uterino. Agora é dependente de uma mãe, porque ele tem que mamar. Ele tem que tomar cuidado. Você pega um bebezinho, ele é bonitinho, você brinca com ele, frágil demais. Você pega uma criança, tem que... Pra você, pra criança, hoje, estamos quase entrando no inverno aí. Não tá frio, tá de cabelo de mão. Mas você pega uma criança, ela teria que estar empacotada. Sim. Na melhor das espécies. Um resfriadinho que a criança pega, isso aí você vê isso, né? Sobrenatural. Um Deus infinito se tornou agora limitado a um espaço pequeno para manifestar a graça. Sim. Gente, é isso. Semana que vem, nossa série continua aí. Nós vamos falar sobre a sutileza da imoralidade sexual. Aí que o bicho vai pegar. Né? Eu fico encantado com essa lição, quão atual ela pega os temas. E ela veio justamente porque está havendo uma necessidade de combater. Terrivelmente necessidade, né? A questão da imoralidade sexual. Nós falamos aqui também hoje algumas coisas sobre a relativização da Bíblia, vai ter isso daí também. Lá na frente vai haver sobre esse texto aí, sobre esse tema. Então, tá encerrado aí. Semana que vem estaremos de volta. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, compartilhar o nosso conteúdo com o maior número de pessoas possível. Você fazendo isso nos ajuda bastante. Adiel, Deus abençoe. Amém. Semana que vem nós estamos aí de volta.